O sargento rural do Texas, Steve Donovan, é chamado pelo senador Irving para capturar Abilene Coss, um fora da lei que assaltou um banco com o seu bando e roubou uma quantidade substancial de ativos, muito dinheiro. As autoridades policiais que cuidam do caso conseguem infiltrar Steve Donovan no bando de Abilene Coss e Steve Donovan chega até o esconderijo de Abilene Coss e lhe dá voz de prisão. Senhor Abilene Coss, aqui quem lhe fala é Steve Donovan, sargento rural do Texas. Em nome da lei, o senhor está preso. Por favor, não reaja. Steve Donovan põe a mão em cima da arma que carrega escondida em sua cintura. Abilene Coss está sentado em uma cadeira em frente a uma escrivaninha com uma gaveta e não esboça nenhuma reação, nenhuma resistência. Ele então fica rindo e fala a Steve Donovan: "Foi o senador Irving quem te mandou aqui, não foi?" Steve Donovan fica muito surpreso, toma um susto e pergunta a Abilene Coss: "Como você sabe?" Steve Donovan não havia sequer comentado com alguém sobre o fato de o senador Irving tê-lo convocado para solucionar o caso Abilene Coss, nem mesmo com sua ex-namorada Julie Barton, que agora faz parte do bando de Abilene Coss, além de ser a namorada de Abilene Coss. Steve Donovan era um policial muito experiente, sabia jogar o jogo dentro de um caso como este e também atuava em investigação policial. Abilene Coss, que até este momento era visto como um bandido perigoso por Steve Donovan, então responde: "O senador Irving não está interessado nem um pouco em recuperar para os cofres públicos a quantidade de dinheiro que eu roubei daquele banco. Ele está interessado nisto aqui." Abilene Coss puxa uma gaveta à sua frente, pega alguns documentos e então entrega a Steve Donovan. Abilene Coss fala enquanto Steve Donovan examina os papéis. Esses documentos provam por A mais B que o senador Irving está envolvido em corrupção da grossa e até mesmo em organização criminosa. Se esses documentos vierem a público, o senador Irving não só perderá o seu cargo no Poder Legislativo, como também a sua carreira política terá um fim, imediatamente. Steve Donovan confirma as palavras da Abilene Coss ao examinar os papéis que este lhe entregara. O esquema do jogo agora muda completamente. Antes, o sargento rural Steve Donovan teria que capturar e entregar para as autoridades o criminoso Abilene Coss, com quem a sua ex-namorada Julie Barton está envolvida. Ele teria que cumprir a lei acima de tudo. Agora ele descobre que o verdadeiro criminoso é o senador Irving. Steve Donovan então se une a Abilene Coss e a seu bando para desmantelar uma organização criminosa que tem o seu braço no Poder Judiciário e no Senado. Há tiroteio e morte no final. Eles conseguem desmantelar a organização criminosa e derrubar o senador Irving. Mas eu não lembro do que aconteceu com o Abilene Coss e a Julie Barton, se eles ficaram juntos, se o Abilene Coss morreu. Eu li esse romance, A Lei Acima de Tudo, de um autor chamado Peter Capra, quando eu tinha 14 anos, e eu não mais o encontrei nem na internet. Há tempos atrás eu vi esse título na internet com a capa do livro que eu tinha lido, mas eu não tinha dinheiro para comprar e ler novamente, né? E eu não mais o encontrei hoje, nem na internet. O Steve Donovan levou um tiro e sobreviveu. Depois ele abandonou aquela vida de aventura dentro da carreira policial que ele levava e entrou numa ordem religiosa onde adotou o nome de Estevão. Ele adotou o título de Frei Estevão, foi assim que ele ficou conhecido como Frei Estevão. Tem um tema muito atual nesse romance que o autor Peter Capra toca levemente, talvez até inconscientemente, mas que é muito forte, é muito relevante. E é muito relevante justamente pelo fato de ser muito atual e um tema crucial na nossa sociedade. Uma coisa que a imprensa vem alardeando, né? Todo mundo vem falando sobre,
que é a violência contra a mulher, não a violência explícita, aquele insulto, aquela agressão física que chega ao nível do homicídio, do feminicídio, como se diz hoje. Não é isso, mas é aquela violência silenciosa, oculta, que nós pensamos que não acontece mais nos dias atuais, mas que continua ocorrendo. O Steve Donovan, quando encontra sua ex-namorada Julie Barton no bando de Blaine Costa, ela foi a sua namorada de adolescência, sua primeira namorada, e nesse momento ele ainda pensa que o Blaine Costa é um bandido perigoso. Ele então pergunta a Julie Barton: com tantos homens por aí, Julie, por que você foi se envolver justamente com o Blaine Costa? A Julie Barton então responde: Steve, quando a gente se separou, eu saí de casa, procurei trabalho em casa de família. Mas toda vez que eu conseguia um emprego assim, quando não era o patrão, era o filho do patrão que se salientava comigo, me oferecendo inclusive dinheiro em troca de relações sexuais. O único homem que me tratou com respeito depois de você foi o Blaine Costa. Ele não é esse bandido perigoso como andam dizendo por aí. Steve Donovan ingenuamente então pergunta para Julie Barton: mas por que você saiu de casa, Julie? Você só tinha 16 anos. A Julie Barton então responde: Steve, eu perdi a minha virgindade com você. Eu só tinha 16 anos, meu pai soube disso. Ele era contra o nosso namoro. Ele me expulsou de casa. Nesse instante, o semblante de Steve Donovan fica muito triste. Ele era um garoto de 17 anos, ele não tinha como proteger a Julie Barton, né? E o seu pai também era contra o namoro dele com a Julie Barton. Ele também fez força para que eles dois fossem separados. E eles foram separados assim, à maneira de Romeu e Julieta, aquela velha história de Romeu e Julieta. Esse tipo de história ainda acontece nos dias atuais, e quem leva a pior é sempre a mulher, pelo fato de a sociedade atual ainda ser muito machista. Eu digo machista, não digo patriarcal, porque patriarcal é uma palavra muito fraca, eu digo machista. Machista no sentido mais pejorativo da palavra. E a mulher sofre toda essa violência descrita, né, pelo Peter Capra nesse romance. Eu não sei se já foi feito algum filme baseado nesse romance, acredito que não. Sei que existe um seriado, parece que é um seriado americano, né? Não tenho certeza, mas existe um seriado que retrata o Velho Oeste, cujo personagem principal é Steve Donovan. Não sei se é inspirado nesse personagem do Peter Capra ou se o Peter Capra se inspirou, né, nesse seriado para fazer o romance dele. Não sei quem copiou quem aí, mas sei que existe esse seriado aí. E esse livro, né, A Lei Acima de Tudo, ele é um livro muito expressivo nesse gênero de literatura, que retrata o Velho Oeste, como eu já disse, é um romance faroeste, né, digamos assim. E o autor, né, o poeta, ele sempre tem algo a dizer. Literatura é literatura, né? O poeta sempre tem algo a dizer. Eu vou pedir aqui, já que o YouTube é uma comunidade, né? Eu vou pedir que se alguém tem notícia desse romance, A Lei Acima de Tudo, ele foi traduzido assim, se alguém tem notícia desse romance que eu descrevo aqui, que alguém me fale, porque eu não mais encontrei esse romance nem na internet. Eu encontrei mais de 40 títulos desse autor, na verdade muito mais de 40 títulos. Ele tem uma obra vastíssima, né? Uma produção literária em prosa muito vasta. Ele é um autor espanhol, o nome verdadeiro dele é Pedro Guerau Hernández, né? Peter Capra foi um dos vários pseudônimos que ele usou. Acredito que ele usou vários pseudônimos como estratégia de marketing, né? Alguns são nomes em inglês que ele usa, mas ele é espanhol, né? É um autor espanhol. Ele é muito conhecido, inclusive, como autor de ficção científica também, né? E eu não mais encontrei esse romance desse autor, A Lei Acima de Tudo. Foi assim que ele foi traduzido, como eu já disse, né? A Lei Acima de Tudo. Se alguém tiver notícia desse romance, que me avise aí nos comentários.